Fala, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o dia, o horário, a data estelar, de qual galáxia que você esteja assistindo. Seja muito bem-vindo ao bloco de resolução de questões aqui voltado para a prova da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Vamos responder 30 questõezinhas no padrão, modelo certo ou errado, comentando. A gente vai no ponto, volta no contraponto e a gente vai comentando as questões, tá? A gente vai fazer um estudo reverso. Espero que você já tenha visto a teoria, a aula que saiu ontem, então volta e assiste a teoria, tá? Pra gente partir, efetivamente, a gente vai no ponto, depois volta no contraponto. Você tem que ver a teoria para depois vir aqui para a parte do contraponto, que é a resolução de questões. Beleza? Muito obrigado. Deixa o like, compartilha com os amigos, manda pro amigo, papagaio, vizinho ou qualquer pessoa que esteja estudando para esse concurso de Alagoas. Vamos embora? Vamos responder questões? Vem comigo. Tópico 1 é a questão da formação histórica de Alagoas. Com relação à formação histórica de Alagoas, julgue o item a seguir. Todos os enunciados vão ser esse, tá? Questões autorais. Resume aí, ponto Rafael. Tira uma print e posta aí nos stories. Stories, status ou qualquer coisa. Manda no grupo do WhatsApp da sua avó. Manda sua avó estudar para concurso também, tem idade. Então, eu só vou ler esse primeiro enunciado e depois a gente não vai ler mais. Vai direto para a assertiva, tá? A compreensão da formação de Alagoas exige ir além de suas fronteiras físicas e cartográficas, adentrando em uma nebulosa de tensões sociais, formas de vida e continuidade de cotidianos que definem o espaço de maneira dinâmica. Cara, esse gabarito tá certo. Vamos lá, vamos tentar entender e traduzir o que porra essa questão tá querendo dizer? Rafael, não tô entendendo. Eu tenho que ter cuidado. Desculpa. Às vezes você coloca pra me assistir aí na TV e eu solto algum... Desculpa. Vamos lá. A afirmação descreve corretamente a metodologia historiográfica, observada pelo autor Luiz Sávio, que é um renomado historiador, que fala sobre a questão da formação do estado de Alagoas. Ele defende que Alagoas não deve ser pensada apenas por uma delimitação física, mas pela quebra dessa lógica em direção às dimensões construtivas do espaço, onde as tensões e a nebulosidade revelam a verdadeira formação histórica de Alagoas. Você não deve restringir algo tão simples, tão simplificado. Lembre-se, você não está tratando de uma disciplina de exatas, pessoal. É uma disciplina humana. Então, basicamente, o que a questão está dizendo, olha, você não deve restringir a formação do estado de Alagoas apenas à constituição, à composição física. Ah, é por conta do solo do Massapê, é por conta do clima tropical úmido, é por conta dos engenhos, é por conta da sua geografia. Não, mas tem algo bem mais complexo do que isso, sim ou não? As formas de vida, o cotidiano, o espaço de maneira mais dinâmica. Então, basicamente é isso. Beleza? Vamos lá. Segunda questão. A pesquisa histórica sobre a população do território alagoano demonstra que o clima e o relevo desempenharam um papel secundário. O clima e o relevo um papel secundário, de modo que as rotas de acumulação do capital se desenvolveram somente a partir de determinações políticas vindo da coroa portuguesa. Vou colocar outra cor aqui, vou colocar vermelho. Pessoal, atenção, ó. A CESP gosta de colocar advérbios absolutos, indevidos. O uso da palavra somente torna o item falso. Cuidado, em questões de histórias onde tiver somente, apenas, exclusivamente... Isso torna 99% das vezes torna a questão errada. Eu frisei e eu ousei colocar 99%. Porque eu sempre tenho aquele 1% vagabundo. Sempre tem. Então assim, pessoal, 99% que tiver exclusivamente, somente, apenas, ela tende a estar errada. A historiografia aponta que a água, o relevo e o clima são elementos espaciais correlacionados e fundamentais na matriz da produção alagoana e nas formas de penetração do território. Ou seja, pessoal, a cana-de-açúcar ela dá muito sucesso por causa do clima e do solo. Óbvio, como na questão acima, não é apenas por causa do clima e do solo. Olha como uma questão complementa a outra. Isso é uma coisa linda. Não é apenas por uma questão do clima e do solo,
beleza? Mas quando ele coloca como desempenhar um papel solidário, de modo que as rotas de acumulação se desenvolvam, não faz sentido. A questão está dizendo assim, olha, a pesquisa histórica, o conhecimento está dizendo assim, ó, a ocupação do território alagoano, ela se deu por causa do solo e do clima de forma secundária. Isso só foi visto depois que a coroa veio falar. Pessoal, lembre que na carta de Pero Vaz de Caminha, ele já fala que o solo é extremamente fértil e plantando tudo se dá. Então, assim, não há do que se falar que há determinações posterior da coroa. Não, já tinham esse conhecimento desde muito antes do solo e do clima. Principalmente porque Portugal já tinha experiência do plantio da cana-de-açúcar das ilhas de Açores, Madeira e Cabo Verde, pessoal. Então, gabarito da segunda questão, errado. Terceira, a marcha para a instalação do Parque Açucareiro em Alagoas implicou o violento desalojamento de grupos indígenas e a repressão a quilombos, construindo um pacto de poder que possui relação direta com a manutenção estrutural da pobreza na região leste e oeste do estado. Perfeitamente, perfeitamente. Comentário. A questão conecta o passado e as consequências estruturais. A instalação do açúcar envolveu a violência física contra os índios, como os de Santo Amaro, e a destruição de sociedades alternativas, gerando a ordem contextual que definiu e manteve a pobreza, os pobres do leste e os pobres do oeste. Pessoal, perfeitamente bem pontuada essa questão, beleza? Bem arrumadinho essa questão. Então, como bem falei, a questão ela é bem arrumadinha, cara, bem amarrada. Eu fiz uma pausa aqui para poder divulgar o link no grupo, então, se cortar meu raciocínio. Então, como bem a questão coloca, teve uma destruição das sociedades alternativas, gerando um contexto que manteve os pobres do leste e os pobres do oeste. Pessoal, quando nós temos a questão dos grupos indígenas aqui e a repressão aos quilombos, principalmente aos quilombos que posteriormente será o quilombo dos Palmares, que vai ser uma resistência principalmente dessa figura do quê? Dessa figura da resistência negra, escravo-africana, tem uma relação muito grande, cara, com a pobreza da época e até refletindo hoje em dia. Correto? Estão comigo? Não há dúvida. Quando nós falamos da plantação de cana-de-açúcar. Por quê? Cara, essa cana-de-açúcar, ela será plantada no litoral e, cara, as tribos indígenas que estavam aqui no litoral pegam o beco e vão ter que dar posição para o senhor de engenho, para a construção de senhores de engenho, de grande produção da cana-de-açúcar. Então, a terceira questão, perfeitamente correta. Beleza? Gabarito certo aqui. Não sei porque eu botei o E aqui. Não sei de onde eu tirei esse E. Acho que era do era da questão em si. Com relação à formação histórica da Alagoas, julguei esse aqui, enfim, como sempre. A chegada dos colonizadores portugueses ao território alagoano no século XVII ocorreu de... Cara, isso aqui a CESP faz muito. Ela tende a colocar, como eu bem falei na questão 2 lá em cima, se você voltar o vídeo você vai ver, como eu falei, ela tende a colocar advérbios que vai fazer com que restrinja demais ou abranja demais. Então quando ele coloca aqui, a chegada dos colonizadores portugueses ao território alagoano no século XVI, no século XVI, perdão, ocorreu de maneira totalmente pacífica. Pessoal, foi totalmente pacífica e homogênea, sem que houvesse qualquer resistência por parte das diversas tribos indígenas que habitavam a região. Pelo amor de Deus, você não vai marcar certo numa questão dessa, pessoal. Em nenhuma hipótese, razão ou qualquer motivo, você vai marcar certo numa questão dessa. Você tem Deus no coração. Eu tenho absoluta certeza que você tem Deus no coração. Como que você vai chegar para mim e vai dizer que os portugueses, ao chegarem aqui no território alagoano, pernambucano, enfim, chegar ao Brasil, o índio vai abrir as pernas e falar, pode ficar com o meu território, tá de boa. Eu vou aceitar de maneira totalmente pacífica e homogênea. Mas nunca, nunca. Olha, a CESP vai utilizar de generalização do processo histórico parcial ou total. A ocupação não foi pacífica nem homogênea. Houve
intensos conflitos e batalhas travadas por Duarte e Coelho contra os franceses e os povos indígenas. Lembre-se que do Tratado de Tordesilhas, onde dividiu o Novo Mundo apenas para Portugal e Espanha, o rei da França vai ironizar o Tratado de Tordesilhas falando: eu queria saber, gostara de saber onde que Adão e Eva dividiu o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Porque eram dois reinos católicos, sim ou não? Dois reinos católicos dividem o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Então cadê o testamento de Adão e Eva? E óbvio, os povos indígenas, vale lembrar principalmente também dos povos caetés, que as tribos indígenas eram diversas, com uma configuração peculiar, cada um com sua configuração. Existiam tribos que praticavam os rituais antropofágicos, outras não. Existiam tribos que tinham uma organização totalmente diferente da outra. Não eram todas as tribos homogêneas. Vale uma aula para a gente falar sobre as diversas tribos indígenas que tinham no território alagoano. Estudarei essa possibilidade. Haviam, inclusive, indígenas que resistiram à colonização ou se aliaram aos franceses. Existiam tribos indígenas que fizeram aliança com os franceses, principalmente para ir contra os portugueses que aqui estavam. E também tinha tribos indígenas que não aceitaram essa colonização. Então não há do que se falar numa colonização totalmente pacífica e homogênea. Mas nunca que você marque uma alternativa dessa, pelo amor de Deus. Quinta questão. No início do processo de colonização do Brasil, o território que hoje corresponde a Alagoas não possuía autonomia político-administrativa, pertencendo à capitania de Pernambuco, ao qual foi doada a Duarte Coelho. Perfeito. Essa questão ela é bem formulada e no padrão Rafas Lindo. Padrãozinho. Essa questão elaborada por minha pessoa, óbvio, com a ajuda de inteligência artificial, mas com prompt que o pai que fez, me respeita. Duvido que você vai encontrar uma questão assim tão bem formulada. Então pode pegar. Pega essa questão, vai responder questões da SESP e você vai ver que tem basicamente o mesmo modelo de cobrança. A inteligência artificial tá aí. Então você tenta elaborar algo assim. Eu quero ver se vai sair algo tão bom quanto eu. Não é que eu sou bom, não. Eu sou. Mas vamos lá. Vamos no padrão. Então, como eu bem falei, vamos lá. Vamos voltar um pouco e entender. No início da colonização não existia Alagoas, pessoal. Quando que vai existir Alagoas? Quando? Pode falar daí que eu tô te ouvindo? Isso, a partir da Isso, pode falar completa a Revolução Pernambucana de... porra, parabéns, meu aluno. Você é bom. A partir da Revolução Pernambucana de 1817 é que vai surgir o Estado de Alagoas, com a autonomia político-administrativa. Principalmente, Alagoas irá surgir como punição para Pernambuco por ser revoltoso. Então, até 1817 não possuía autonomia administrativa. Antes, Alagoas pertencia à capitania de Pernambuco. Quem era o capitão donatário? Duarte Coelho, meu queridíssimo Duarte Coelho. A afirmação traz uma relação histórica consolidada. Durante o estabelecimento das capitanias hereditárias, o território alagoano pertencia à capitania de Pernambuco. E o capitão donatário, Duarte Coelho, detinha a posse e a responsabilidade de colonizar e expulsar os invasores dessa região. Lembre-se, outra coisa que eu queria deixar aqui marcada. Quando nós falamos de colonização, falamos de Duarte Coelho, nós falamos principalmente de dois documentos. A carta de doação, vou colocar aqui, carta de doação, e o foral, que estabelecia os direitos e os deveres do capitão donatário. Lembre-se, a terra não era de Duarte Coelho, a terra era de Portugal, estava doada a Duarte Coelho. Duarte Coelho, tu pode organizar, tu pode doar 6 Marias, essa terra tu deve colher impostos, pagar e expulsar os invasores, mas essa terra não é tua. Beleza? Não há do que se falar nisso, pessoal. Não há do que se falar nisso. Sexta questão. Que horas que são? Rapaz, já era pra eu estar saindo pro meu compromisso. Vamos responder 10 questãozinhas aqui no padrão. Aqui, relaxa. O astro sempre chega depois. O período pré-colonial brasileiro, de 1500 até 1530, foi um período marcado pela criação das feitorias e pela exploração do pau-brasil por meio do escambo com os indígenas. Momento em que a coroa portuguesa fundou a primeira capital do Brasil em terras alagoanas. Aqui nós temos 2 erros. Primeiro, a primeira capital do Brasil não foi em Alagoas, vai ser em Salvador, na Bahia, em 1549, com o governo central. E segundo, cadê?
Os dois erros que, primeiro, não é em terras alagoanas, vai ser em Salvador, Bahia. E segundo, que não é durante esse período aqui que vai fundar a primeira capital do Brasil, mas sim em 1549. Não em 1500 até 1530. Quando nós falamos de período pré-colonial, estamos falando principalmente, pessoal, de feitorias, da composição de feitorias, onde essas feitorias se via para armazenar a extração desse pau-brasil. Lembre-se que durante esse período nós tínhamos principalmente a extração do pau-brasil através do sistema de escambo. Lembre-se, de novo, o escambo não era uma simples troca. Ah, o indígena era besta e idiota. Não, pelo amor de Deus, nunca caia nesse olhar eurocêntrico. Você nunca deve cair nesse olhar eurocêntrico de falar: ah, o índio era tão besta, o índio trocou espada, espelho por madeira. Isso aí, quem é meu aluno nunca vai marcar uma questão dessa, porque eu já falei inúmeras vezes a respeito disso, pessoal. Não há do que se falar: ah, o índio era idiota. Olha, vê só, o infeliz do nosso queridíssimo português queria madeira. E ele estava com uma tecnologia que o índio nunca via. Machado, espada. E as tribos indígenas, como eu bem falei, todas elas eram muito heterogêneas. Então, uma tribo indígena, a tribo indígena, por exemplo, dos Caetés, era inimigo dos Tabajaras, que era inimigo do X, de Y, etc. e tal. Então não há do que se falar de tribos indígenas homogêneas. Então como é que você quer me dizer que eu, sendo inimigo do outro, eu tendo um machado, uma espada, um caralho a quatro, vem o cara me pedindo madeira, que tem madeira à vontade aqui em Pernambuco, Alagoas, eu não vou aceitar uma tecnologia? Sim, eu posso utilizar esse machado para cortar a cabeça do outro. Eu posso utilizar esse machado para cortar a madeira de forma mais eficiente. Então, pelo amor de Deus, não há do que se falar no escambo de tipo, num favorecimento do português acima do indígena. Não. Não. Isso aí nós estamos em um olhar eurocêntrico. E a história tem sempre vários lados da moeda. Não tem apenas um lado nessa brincadeira. Existem vários lados da moeda. Sim ou não? Estão comigo? Então, sexta questão, errada. Não há do que se falar em outro gabarito para isso. Sétima questão. Para a análise da formação econômica e social de Alagoas, o espaço deve ser compreendido como uma segunda natureza, resultado do trabalho e das tecnologias aplicadas ao longo do tempo para garantir a sobrevivência e a reprodução do capital. Perfeito! Esse item ele tem falando principalmente na metodologia e teoria geral da história, voltada principalmente nas ideias de Milton Santos, não estou pegando aqui. De Milton Santos e Karl Marx. O espaço é visto como uma segunda natureza. Ela é só algo complementar, onde ocorrem as rotas de acumulação e afirmação do poder. Sim ou não? Estão comigo? Não há do que se falar, não há do que se comentar nessa sétima questão. Gabarito correto. Oitava. Durante o século XVI, a principal nação europeia a rivalizar com Portugal e invadir o território alagoano em busca de riquezas e aliança com os indígenas foram os holandeses, que fundaram feitoria na atual Praia do Francês. Pessoal, os holandeses só vêm invadir o Brasil em 1624. Nós estamos aqui por volta de 1500, 1500, século XVI. A principal rival de Portugal não será a Holanda. Não será a Holanda. Holanda é essa que é grande parceira de Portugal, que vai ter dinheiro holandês para construir engenhos aqui, pessoal. Então não é a Holanda o principal inimigo, mas sim quem? A França. Olha, atribuir datas incorretas ao evento. No século XVI, a principal nação invasora e adversária do território alagoano foi a França, e não os holandeses. Os franceses realizavam escambo com os indígenas e ignoravam o Tratado de Tordesilhas. Lembre-se do Tratado de Tordesilhas, dividindo o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. A França já deixa bem claro que não vai observar, não vai respeitar este tratado. E por não respeitar este tratado, o que é que eles vão fazer? Invadir o Brasil, fazer escambo com os indígenas e foda-se Tratado de Tordesilhas. Beleza? Nona questão.
A rede hidrográfica exerceu um papel determinante na colonização alagoana, enquanto rios perenes como Paraíba e Mandaú sedimentaram a economia açucareira na Mata Norte. Rios intermitentes serviram como rotas de penetração para o Agreste, para o Sertão e o Agreste. Correto. Olha, rios maiores como o Paraíba e o Rio Mundaú foram essenciais para o açúcar na posição nordeste, norte e leste. Lembre-se que a combinação perfeita é clima tropical úmido, principalmente com chuva, e o solo massa P. Faz com que a cana dê certo. Enquanto os cursos de águas intermitentes, como os Traipu, Ipanema e Capiá, foram fundamentais para a penetração e ocupação em direção ao oeste, em direção a mais a parte do sertão e do agreste alagoano. Beleza? Dúvidas quanto a essa questão? Sim ou não? Estão comigo? Não se vá. Ou, preste atenção, não se vá. Última questão aqui para nós nós termos a saideira, que já era para ter saído há muito tempo. A atuação da Igreja Católica no Brasil, notadamente por meio dos jesuítas, teve pouco ou nenhum impacto na organização social e cultural das populações nativas de Alagoas, limitando-se apenas à celebração de missas para os colonizadores. Pessoal, vamos lá. Aqui, meu irmão, ó, aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Pessoal, não há do que se falar de que, o indígena, a Igreja Católica teve um papel só de fazer missa. A Igreja Católica é muito importante durante esse período, principalmente para educar esses indígenas. A Igreja Católica é essa instituição que vai colocar uma imposição para que não haja a questão da escravização do indígena. Olha, tu não vai escravizar meu indígena não, vice. Era porque a Igreja Católica era bonzinha? Não, era porque estava passando durante esse período pela quebra através de quem? Da reforma de Martinho Lutero, onde estava tendo uma quebra na Igreja Católica. Ó, negar o impacto do evento relevante. A Igreja Católica teve um enorme impacto em objetivo central de catequizar, converter e, nos termos da época, domesticar ou amansar os povos indígenas, consolidando o Império Ultramarino Português. Gabarito extremamente errado. Pessoal, dúvidas, choros, lamentações, 10 questões no padrão. Mais tarde eu vou gravar mais 10 e a gente vai soltar essas 30 questões aqui. Padrão. Pega esse vídeo, curte, comenta, compartilha. Manda para papagaio, periquito, enfim, qualquer coisa. A gente vai responder o restante. Vamos bater todas essas 30 questões. Vamos bater o edital todinho. Só vocês vão ter tanto o gabarito comentar. Óbvio, não dá para fazer um comentário tão extenso aqui no PDF. No PDF eu vou fazer algo mais resumido. Vocês estão vendo ali. Dá para vocês entenderem. Mas aqui a gente vai fazer o ponto e o contraponto. Porque tem algo aqui que eu vou lembrar e vou fazer. E a gente vai fazendo o ponto e o contraponto. Que nosso Senhor nos abençoe. Curta, comenta, compartilha. Envia para um amigo. Tem o Pix aí na descrição do canal, na descrição do grupo. Se quiser contribuir, contribui. Se não quiser contribuir, não contribui. Como eu falei, é um projeto solidário. Isso aqui eu gosto de fazer. Não tô fazendo porque eu quero virar um magnata ou qualquer coisa do gênero. Poderia estar cobrando, poderia... Não, eu gosto da educação. Eu gosto disso. Eu amo isso aqui. Sala de aula pra mim é a coisa mais... Porra, é bom pra caralho. Que nosso Senhor nos abençoe. Até a próxima semana ou até o próximo vídeo. Valeu, galera.